Olá, que a graça de Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para recomeçarmos o nosso estudo da palavra, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. Obrigado porque você está aí comigo mais uma vez. Vamos juntos? Hoje é quarta-feira, dia 5. Um Deus que se arrepende? Uma pergunta, né? Arrependimento. Será que Deus se arrepende? O entendimento comum dessa palavra arrependimento denota a ideia de alguém que fez algo errado e por isso se arrependeu. Como que esse texto ou esse termo pode ser aplicado para Deus cujo o caráter não muda, né? Nós vimos isso ontem. Bom, a palavra arrependimento aqui pode ser traduzida também como mudança de ideia. Quer ver? Ó? Deixa eu ler para você Êxodo capítulo 32, versículo 14, que nos diz assim, ó. Lá nos diz assim, então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Olha que interessante, se arrependeu ou mudou de ideia, né? Do mal que dissera havia de fazer o povo. Deus mudou aqui por conta do benefício do povo que se arrependeu. Veja, Deus não muda em prejuízo à raça humana. Deus sempre muda em benefício à raça humana quando essa se arrepende do mal que havia feito. Quer ver? Ó, capítulo 18 de Jeremias, versículo 7, nos diz assim, ó, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar ou destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Bom, em que sentido aqui? É questão de mudança de ideia. Ou seja, eu disse que por causa da maldade daquela nação, eu iria destruir, arrancar, derribar, mas a nação se arrependeu, aí eu mudo de ideia. Né? Agora, se eu disse para uma nação que abençoaria essa nação e essa nação desse as costas para mim, não ouvisse mais minha voz, fizesse o que era mal, eu também mudo de ideia a respeito das bênçãos que eu derramaria ou prometi derramar sobre elas. Percebeu? Então Deus vai mudar de ideia de acordo com o comportamento humano. Não é Deus que muda, é o ser humano que muda, né? Deus, ele vai usar aí de sua misericórdia e sua bondade quando os seres humanos se arrependem do mal, e aí o Senhor Deus não os castiga como havia falado que os castigaria, né? Em Números 23, versículo 19, ali vai dizer assim, ó, 23, versículo 19, a palavra de Deus vai dizer assim, presta atenção. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? E aí, pastor, como é que a gente resolve essa questão? E aqui a lição nos diz assim, ó, o termo traduzido como mudar de ideia também pode ser traduzido como arrepender-se. Levando em consideração outras passagens, esses textos não podem ser interpretados como significando que o Senhor não muda de ideia de forma alguma, mas transmite a verdade que ele não muda de ideia, nem se arrepende como os seres humanos o fazem. Pelo contrário, Deus cumpre suas promessas, e embora possa voltar atrás diante do arrependimento humano, ele sempre faz isso de acordo com a sua bondade e sua palavra. Deus muda de ideia Deus muda de ideia sobre juízo em resposta ao arrependimento, porque o seu caráter é bom e amoroso. Então é isso. Deus não se arrepende como o ser humano se arrepende. Não é esse tipo de arrependimento. Deus se arrepende daquilo que faria de mal ao povo quando esse merecia a punição. Deus iria puni-los, Deus derramaria seus juízos sobre eles por conta da maldade, da injustiça praticada por eles próprios. Então, como um juiz, ele haveria de aplicar a justiça sobre o povo, mas aí o povo, no meio do percurso,
se arrepende, volta-se para o Senhor, pede perdão, pede clemência, o Senhor, que é bondoso e amoroso, muda de ideia e não faz aquilo que prometera fazer, A Bíblia fala que Deus guarda a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Olha aí que coisa interessante. Então Deus não muda? É verdade. No seu caráter moral, ele não muda. As suas promessas para o bem não mudam. O que muda em Deus? É quando o povo se arrepende do mal e se volta para Deus. Deus não castiga o povo em resposta ao arrependimento e ao pedido de perdão. Eu não sei se porventura você tenha cometido algum pecado, tenha pensado que foi longe demais. Ei, amigo, deixa eu dizer uma coisa. Deus está à disposição para nos perdoar todas as vezes que nos arrependermos. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É claro que Deus espera que eu e você não sejamos aqueles pecadores ambulantes que cometemos pecados voluntariamente e conscientemente. O pecado consciente é aquele de punho aberto, que é rebelião contra Deus. Então, se eu sei que não devo fazer e cometo o pecado, é como se eu estivesse rebelando-se contra Deus. Então, Deus espera que, se caso pecarmos, seja aquele pecado involuntário, daquele do tipo que você bate na testa, assim, puxa, o que eu fui fazer? O que eu disse? Não deveria ter feito esse tipo de pecado. É como você atirar uma flecha no alvo e errar o alvo. Você não pretendia, mas acabou fazendo. E esse é o pecado. Mas, pastor, e se eu pecar aquele pecado consciente? Deus não me perdoa? Perdoa, se você se arrepender. Mas, pastor, eu não tenho nem vontade de me arrepender de tão prazeroso que é o pecado que eu cometo. Então, peça a Deus. Lá em Romanos capítulo 2, verso 4, fala que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então, peça a Deus que através de sua bondade Ele conduza você ao arrependimento, a esse pecado que degrada você, que desonra o nome de Deus. Peça misericórdia de Deus, Ele vai te dar o arrependimento, aí agora você se cai de joelho, pede misericórdia de Deus, perdão, de maneira que você não cometa mais tal pecado, mas que o Espírito Santo agirá para sempre em você, te dando força para libertar-se do poder atrativo do pecado. É isso. Eu e você precisamos fazer assim. Tá bom? Seja aí, fique aí com esse conselho, com essa dica da palavra de Deus. Ore comigo. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus pedimos a Tua bênção, Senhor, para que possamos buscá-lo. A palavra nos incentiva que, a despeito do nosso pecado e da gravidade dele, o Senhor pode perdoar o pecado, pode nos levantar do lamaçal em que nós nos jogamos voluntariamente. Pai, por favor, estenda a sua mão sobre nós e tenha misericórdia e compaixão. Nos dê, Senhor, arrependimento aos pecados que cometemos. Nos faças condoer por dentro e nos perdoe e nos purifique em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você? Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.